Rádio Globo. Escanteio na direita para o time da Portuguesa, corner batido, bola perigosa para a grande área, sobrou, rebote na boca do gol. Olá, ouvintes, eu sou o Renan Rosal, esse é o programa Lupa sobre o Futebol. Você que é torcedor e torcedora do futebol, que quer saber o que os outros programas não contam, aqui nós contamos, porque lançamos nossa lupa, para enxergar detalhes que os outros programas não enxergam. E nessa edição vamos falar da cobertura midiática em clubes em crise, especialmente da Portuguesa de Desportos. Denner empata o jogo no quase final da partida, aos 40 da etapa complementar. No bate-rebate, a bola quase entrou. A zaga do São Paulo tirou sem goleiro. Voltou para Denner, que tocou pro barbante, empatando o jogo. Denner no finzinho da partida. Um jogão, belo espetáculo. Denner faz a festa para a torcida da Luz. Outra vez Denner. São Paulo 2, Portuguesa 2, empata a Portuguesa brilhantemente. 2-2 na Globo. Com 99 anos de história, 3 títulos estaduais, campeão da Série B em 2011, um clube que já foi vice-campeão brasileiro em 1996, a Associação Portuguesa de Desportos, fundada por imigrantes portugueses, vive uma crise enorme. Time sem divisão nacional e com uma eliminação na primeira fase da Copa Paulista. E nessa reportagem trouxemos alguns jornalistas e representantes da própria Lusa para explicar o que levou o time do Canindé a chegar a esse buraco e como a mídia cobre e vê essa crise. Na busca por grandes conquistas, a Portuguesa tentou manter os custos altos com um time de alto nível e gastou mais do que poderia arrecadar. O jornalista e apresentador do programa Paixão Lusa, da Rádio Trianon, Antônio Quintal, explica que isso foi um grande fator para o início da crise na Lusa. Eu tinha uma informação de dentro da própria Portuguesa, de um conselheiro da mais alta confiabilidade, um cidadão íntegro, de integridade plena, que naquele tempo a Portuguesa já começava a ter um prejuízo mensal, um déficit da ordem de R$1 milhão mês. Então é uma situação para se pensar. Então a Portuguesa gastou muito, não chegou à obtenção do tão sonhado título, raspou em 2006, num vice-campeonato brasileiro, mas a erosão financeira da Portuguesa começou por aí, no elenco de futebol. Essa mesma pessoa, que eu me reservo o direito de não revelar o nome, porque não estou autorizado a isso, me disse que os orçamentos da Portuguesa, ou o orçamento como queiram, não eram respeitados. E esse assunto era ventilado nas reuniões de conselho e tal, mas que algumas vistas grossas eram feitas e se deixava conduzir daquele jeito, e o clube foi cada vez mais aumentando o seu buraco. Anos 2000, Portuguesa vê seus problemas aumentarem mais e mais, pois alguns jogadores entram na justiça. O jornalista Jorge Nicola, dos canais ESPN, explica por que isso prejudicou o time. E essas dificuldades eu diria que começaram a valer na década de 2000, quando o Ricardo Oliveira vai para a justiça e consegue a rescisão do contrato. Embora a grande derrocada, a derrubada da Portuguesa, ela se deu de fato depois do caso Everton, quando ela tinha garantido em campo a chance de disputar a primeira divisão e foi rebaixada para a segunda. Aquilo não foi bem digerido, houve uma série de tentativas via justiça, a Portuguesa não conseguiu e também não se preparou bem para jogar a segunda divisão, acabou caindo para a terceira. Mesmo ganhando em campo o direito de permanecer na primeira divisão em 2013, a Lusa foi rebaixada graças ao caso Everton. O time do Canindé usou o jogador irregularmente e proporcionou a grande derrocada do clube paulista. O jornalista dos canais Fox Sports, Flávio Gomes, tem uma visão muito interessante sobre o caso Everton e nos conta que a Portuguesa errou até ao se defender contra a punição da CBF. A Portuguesa tinha defesa no Estatuto do Torcedor, que é muito claro e é uma lei federal. O Estatuto do Torcedor diz que toda decisão de justiça desportiva tem de ter a mesma publicidade que decisões da Justiça Federal. Tem de ser publicada. Enquanto a decisão da Justiça Desportiva não é publicada, ela não tem validade. Nunca ninguém se preocupou muito com isso. Por quê? Porque os advogados dos clubes geralmente estão presentes nas audiências. E no caso da Portuguesa, o advogado não estava. Mas ainda que a Portuguesa possa receber todas as críticas pela desorganização, por não ter um advogado, blá 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 blá, ela tinha a obrigação de se defender direito. E em vez de fazer isso, contratou ou aceitou o empréstimo do João Zanforlin, que era o
o advogado do Corinthians, que fez uma defesa patética, totalmente desprovida de qualquer técnica, de qualquer embasamento jurídico, não o argumento do Estatuto do Torcedor, que simplesmente absolveria a Portuguesa, e aí a Portuguesa entrou no buraco. O atual presidente da Portuguesa, Paulo Barros, recebe críticas de ambos os lados. Não faz um bom trabalho dentro do campo e nem fora dele. O jornalista Flávio Gomes explica se existe algum planejamento da Lusa nesse atual momento. Não há nenhum planejamento. Hoje em dia a Portuguesa ela vive de alugar o seu espaço no Canindé para festas, alugar o ginásio para uma igreja evangélica, os órgãos de conselhos deliberativo, conselho consultivo, COF, essas coisas não funcionam praticamente, o clube não tem quase nenhum sócio. Vai ter eleição no final do ano. O atual presidente foi um fiasco completo, era um radialista ligado à Portuguesa, que assumiu e fez um monte de besteira, não conseguiu montar um time. Torcedores são feitos de emoções e vivem pelo clube do seu coração intensamente. Arthur Cabreira, torcedor e funcionário da Portuguesa, vive esse sentimento diário no trabalho. Ao falar do atual momento do mandato do presidente Paulo Barros, Arthur Cabreira desabafa e critica o mandatário. O atual diretoria não está fazendo nada. Disputou 10 campeonatos, perdeu os 10, foi eliminado. Se tivesse 11, era 11. Foi 3 anos de mal administração, a dívida aumentou, destruiu o clube, destruiu o parque aquático, não fez nada. Indignados com o atual momento, torcedores que amam seu clube do coração e fazem possível para tentar de alguma forma ajudar o time que já lhe deu tanta alegria. Eles se uniram pelas redes sociais para arrecadar dinheiro para reformar o próprio estádio. Assim criaram um movimento chamado SOS Canindé, como explica Arthur Cabreira, o líder do movimento. O SOS é um grupo que pede socorro, SOS, socorro para salvar o Canindé. Esse grupo hoje tem 160 pessoas, todas torcedoras de bancada. 90%, 95% torcedoras da Portuguesa. E alguns torcedores como do Botafogo, do Palmeiras, do São Paulo, que também nos ajudam também. Então a gente conseguiu revitalizar todo o Canindé, pintamos o Canindé, estamos trocando as telhas agora, trocamos os vidros quebrados, fizemos 2 imagens muito bonitas do Denner e do Enes também. Foi muita coisa feita lá, tudo com dinheiro arrecadado, vendendo rifa, doação, trocamos 31 lâmpadas, cada lâmpada custa R$550, pintamos o emblema da Portuguesa nas torres. Olha, é uma luta, viu? O atual presidente do Conselho Deliberativo da Portuguesa, João Carlos Bento, critica fortemente Paulo Barros, presidente do clube, e fala que agora com a mesa do conselho ativa as coisas vão mudar. Hoje a gente tem freio no que esse presidente atual estava fazendo. Ele colocou uma barraca lá que ele chama de Feira da Madrugada em cima do nosso campo de areia que simplesmente não funciona, está em briga judicial. Então a gente não ganha absolutamente nada, perde tudo e ainda perde o campo, e o associado cada vez se afasta mais. Essa situação que vem acontecendo vai ter um freio a partir do momento em que o Conselho Deliberativo, a mesa está reconstituída e ele vai ser cobrado. Além de toda a crise instaurada dentro do time do Canindé, existe a briga política, que atinge de frente o clube. Marco Aurélio Cunha, coordenador da Confederação de Futebol Feminino, conta que já tentou ajudar a Lusa, mas não conseguiu por causa da briga interna. Algumas vezes tentei junto à prefeitura ajudar com empreendedores que queriam utilizar a área para fazer conjuntos habitacionais de maior nível, né? Empreendimentos imobiliários seria a melhor palavra, e a confusão interna política nunca conseguiu fazer com que ela fosse vista com segurança jurídica nos negócios, débitos antigos, questões com a prefeitura, área ocupada indeterminada entre a privada e a prefeitura. Então a Portuguesa tem um grande labirinto para que você tenha que percorrer para poder ajudá-la. Então imagine, eu tenho que me esforçar para poder ajudar. E uma corrente política sempre contraditória, o que faz um, o outro não quer. Então se você tem um ambiente interno conturbado que não facilita a ajuda, ninguém vai chegar lá com dinheiro e falar, ó aqui para vocês, estou distribuindo dinheiro para vocês fazerem a Portuguesa. Isso não existe. Nós temos que ser profissionais. Poucos conseguem enxergar uma maneira de salvar a Portuguesa. Além de muitas dívidas, as disputas internas acabam atrapalhando o clube. O jornalista do Globo Esporte, Rodrigo Capello, acredita que uma possível solução seria a Lusa contratar profissionais especializados em cada área do futebol. Pode criar uma gestão muito profissional, mesmo sendo associação, para ter
profissionais específicos em cada área que tirem, né, façam milagres ali. Cada um tem que fazer um milagre diário nas suas áreas, respectivas áreas, no marketing, no jurídico, no financeiro, no futebol, para conseguir, né, uma eficiência esportiva absurda, para conseguir renegociar dívidas, para conseguir entrar numa espécie de um ato trabalhista. Só que tudo isso exige dinheiro. Além dessa profissionalização entre as diversas áreas do clube, o jornalista Rodrigo Capello fala sobre outras alternativas que o time pode tomar e explica que não precisa se tornar clube-empresa para se organizar. O primeiro passo seria encontrar um investidor, encontrar dinheiro. Enquanto isso não acontecer, acho muito difícil que qualquer outra coisa funcione, né? Alguém precisa aparecer com muito dinheiro para resgatar a Portuguesa. Quantos torcedores da Portuguesa têm essa capacidade financeira? Quantos bilionários torcedores da Portuguesa existem? Se eles existem, eles são os primeiros que têm que ser procurados e convencidos de alguma maneira de que aquilo pode fazer sentido no longo prazo. Como o Rodrigo Capello explicou, não precisa se tornar empresa para organizar o clube. Porém, torcedores de time em crise, como é o caso da Portuguesa, pensam que é a solução mais fácil. Pode até ser, mas para receber alguma empresa, o time precisa estar organizado internamente. Em meados de 2015, surgiram rumores sobre uma possível compra da Lusa pela Red Bull Brasil, mas foram só rumores. A empresa comprou o Bragantino nesse ano de 2019. Mesmo com essa ascensão, o jornalista Jorge Nicola explica como ele vê o movimento de clube-empresa no Brasil. Esse movimento de clube-empresa está bem embrionário, são só clubes pequenos, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, o Red Bull. A gente não tem nenhum grande clube brasileiro que se tornou clube empresa. Acho até que é um caminho, mas esse caminho ele é meio longo a partir do momento em que a política dos clubes brasileiros ela interfere demais, porque um clube empresa ele é administrado por executivos, por gestores, por pessoas especialistas no mercado. Muitos conselheiros e dirigentes amadores que estão nos clubes, eles não vão permitir que esses clubes se tornem clube empresas, até porque eles vão acabar perdendo todo o poder que eles têm. Dirigentes com opiniões diferentes brigam pelo poder interno do clube, o que só dificulta ainda mais os problemas da Portuguesa. Mas Francisco Bicudo, jornalista e professor, aposta em um pacto interno para tentar buscar uma saída para um clube que tem uma história grandiosa. Talvez um pacto interno que pudesse não consolidar, mas enfrentar, né? Talvez essa seja a palavra, essas disputas, buscar alguns consensos, alguns pontos em comum. Tá legal, qual é o projeto que pode ser coletivo, que a gente pode abraçar, que as diferentes correntes políticas podem abraçar. A partir daí, dessa unidade, talvez os espaços e os caminhos para investidores, patrocínios, novos negócios, contratações e aí os reflexos em resultados no campo possam aparecer de uma maneira mais efetiva. Brigas internas nos clubes por poder político é um problema que existe em todos os times brasileiros e quando não resolvido só aumentam as crises. Recém-eleito no cargo, João Carlos Bento, presidente do Conselho Deliberativo da Lusa, concorda com Francisco Bicudo. Não vê outra solução se não for uma união interna do clube para se organizar. Pessoas de bem, pessoas do comércio, que se juntem, façam um mutirão de resolução da Portuguesa. A partir daí, onde a Portuguesa e qualquer clube em crise consiga ter um pouco de credibilidade, com certeza a solução vem. A cobertura nos clubes em crise tem vários pontos de vista. E vamos escutar alguns profissionais da imprensa que têm opiniões interessantes. O jornalista Flávio Prado, apresentador do programa Gazeta Esportiva na Gazeta, no início foi direto ao falar sobre o assunto. Depois explica como funciona e como era na época em que ele cobria o clube diariamente. Olha, no tempo que eu cobria futebol, você vivia dentro do clube, você sabia o que estava rolando, você acompanhava tudo, era tudo aberto. Naquela época os dirigentes, eles colocavam dinheiro nos clubes, eles não tiravam dinheiro dos clubes. Então era tranquilo, você simplesmente ia colhendo as suas informações de acordo com a sua competência jornalística. Hoje, se o jornalista bobear, ele acaba sendo usado. O problema de melhor ou pior divulgação do que acontece nos clubes depende do clube. Agora há um interesse muito claro de deixar tudo fechado, eles não têm mais disposição de abrir. Cada vez virou uma caixa preta maior, porque é óbvio, né? Tem muito negócio envolvido, tem muito interesse por trás. Difícil que as coisas mudem, que voltem a ser transparentes como já foram. O coordenador da Confederação Brasileira de Futebol Feminino, Marco Aurélio Cunha, concorda com Flávio Prado e ainda fala que a imprensa não quer saber de contar histórias de que não dão ibope. A mídia faz cobertura daquilo que lhe interessa.
A Portuguesa deixou de ser assunto interessante, a não ser de falar de suas mazelas. Portanto, aquilo que seria ativado para a Portuguesa, positivo para a Portuguesa, a própria Portuguesa tem que construir. E aí fazer ativação de mídias. Agora, se a história é ruim, é melhor não contar. Então a Portuguesa tem que se organizar internamente, fazer um plano, um business plan de evolução, de recomeçar e não depender da ajuda externa. A ajuda externa não vai ter, ninguém vai impor dinheiro onde não se tira dinheiro. O jornalista Francisco Bicudo veio como boa cobertura da mídia e nos conta como funciona o jornalismo esportivo aqui no Brasil. Jornais, as editorias especializadas, programas televisivos, aquilo que sobrou da rádio, internet, tem divulgado com relativa frequência esses descalabros financeiros, as situações financeiras mais saneadas, mais acertadas, mais ajustadas de alguns clubes, poucos, e essa situação maluca de bagunça, de dívidas, compromissos com bancos, de fraquezas, fragilidades que são grandes mesmo, gigantescas do ponto de vista financeiro, algumas delas quase chegando a inviabilizar a continuidade de alguns clubes. O torcedor Arthur Cabreira não culpa a mídia pela cobertura atual da Portuguesa. Explica como foi nos bons momentos da Lusa e sabe o que precisa para voltar à mídia. A imprensa precisa de Ibope. Não vai cobrir a Portuguesa numa Série D, numa A2, com certeza, né? A Portuguesa não joga mais contra o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético Mineiro. Então a gente sofre um pouco também dessa rejeição. Eu não posso culpar a imprensa, de jeito nenhum. Né? Como que eu vou culpar a imprensa de uma culpa que a imprensa não tem? Antigamente, a gente tinha uma boa cobertura da imprensa. A gente sempre saía nos jornais, pô. Lá no museu nós temos jornais de folha inteira da Gazeta Esportiva. Folha inteira. Nos anos 50, nos anos 60, eu acho que é de acordo com o time está indo bem. Se a Portuguesa fosse campeão o ano que vem da A2, ela vai estar na mídia. Ela vai estar disputando o Campeonato Paulista da A1 lá em 2021, quando jogar com o Corinthians, com o Palmeiras. O pessoal chegar de 3-0 do Palmeiras, a mídia vem com a gente. O jornalista Flávio Gomes não gosta muito da cobertura da mídia atual, mas vê que outros fatores influenciam nessa cobertura de clubes em crise do futebol brasileiro. O jornalista esportivo não tem o hábito de analisar balanço, porque há muito pouca transparência nos clubes, né? A situação dos clubes é desconhecida deles próprios. A gente vê alguns levantamentos de dívidas aí, dos clubes brasileiros e tudo mais, e cada vez a gente vê um número diferente. O Corinthians não sabe quanto deve do estádio, né? Então, como a gente não tem hoje reportagens profundas no futebol, a gente tem mais uma cobertura do dia a dia, não há mais aquela figura do repórter que se debruçava sobre um tema, isso era muito comum em jornais e revistas, principalmente mídia impressa. Eu acho que essa cobertura ela é falha, ela é, como eu disse, superficial e inconclusiva. A crise no jornalismo esportivo está em alta. Emissoras como ESPN, Fox Sports e Sport TV demitiram alguns de seus bons funcionários. E o jornalista Rodrigo Capello concorda com a falha na cobertura da imprensa citada por Flávio Gomes, nesses casos de clubes em crise. E ainda explica como vê essa situação. Olha, confesso que a mídia faz uma cobertura escassa da Portuguesa, né? E a real é que ao mesmo tempo em que a Portuguesa está em crise, a mídia também passa por uma crise, né, que tem outras características, com outras circunstâncias, com outros efeitos e consequências, mas também passa por uma outra crise. Então, se nos anos 90 a gente tinha redações enormes, cheias de repórteres, você conseguiria até ter setoristas para Portuguesa, para acompanhar o dia a dia, para se debruçar sobre o que está acontecendo na Lusa. Hoje em dia você já tem muito menos gente. Mesmo com os blogs, né, com a internet que abriu acesso para que qualquer um produza conteúdo, é muito pouco que a gente tem de informação em relação à Portuguesa. A audiência hoje é medida por cliques e visualizações. E o jornalista Flávio Gomes explica que a busca somente por audiência atrapalha uma cobertura de clubes em crise. A falta de disposição e preparo da imprensa esportiva, investigar o que acontece nos clubes, né? Investigar de verdade, mas também não é tão só culpa das pessoas, é culpa um pouco do estado em que a imprensa se encontra, né? A necessidade de publicação de informações praticamente em tempo real, dificilmente você desloca um repórter para fazer uma cobertura exclusiva ou uma investigação exclusiva de algum assunto. São assuntos que também não tem muito apelo de audiência. E a audiência hoje
ela é computada em cliques, em, enfim, visualizações, essas coisas todas. Fazer um levantamento detalhado do que acontece num clube exige tempo, exige trabalho, exige dedicação quase que exclusiva de repórteres, e ninguém se preocupa muito com isso. Esse foi o Lupa sobre o futebol, uma grande reportagem de rádio sobre a cobertura midiática de clubes em crise, um estudo de caso da Associação Portuguesa de Desportos, para o curso de jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, campus São Miguel Paulista. Produção e reportagem, Renan Rosal. Equipe técnica e pós-produção, Renan Rosal. Orientação, professor Nivaldo Ferraz. Coordenação do curso, professor mestre Antônio de Assis. Novembro de 2019. Ganhou o Wilton ganhando. Toma de contra-ataque o Wilton. Tocou na esquerda para com o Preto. Capricha agora, Preto. Capricha agora, Preto. Olha o Preto, ligou para Alex Alves. A marca é você, Alex. É você, Alex. É você, predestinado. Vitor limpo, é pênalti. 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 Pênalti para Portuguesa, Alexandre. Bem marcado por Álvaro Azeredo Quelhas. Ele não tinha o que fazer. Foi escandaloso. O Alex Alves recebeu, matou. Foi pra dentro da área e deu aquele corte dele de letra. Aí o zagueirão foi nas pernas dele e cometeu o pênalti. Aconteceu. É pra Lusa. Alex Alves pede passagem. Ele vai pra batida. História da Lusa nos pés dele. O predestinado Alex Alves. Capricha, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Eu vou dar chorando, Alex Alves. Alex, capricha, Alex. Capricha, Alex. É o gol que deixa a Portuguesa na segunda divisão. Capricha, Alex. Vai pra bola o Alex, goleirão do gol. Preparado, Alex. Capricha, coração no peito, no pé. Atenção, Alex Alves. Toda a expectativa voltada pra você, Alex. Alex, coração no peito, no pé. Bateu. Tome de gol. Tome de gol. 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 É o gol que tira a Portuguesa na segunda divisão. É o gol que tira a Portuguesa na terceira divisão. Gol da Lusa. Alex Alves. Me emociona de novo, que eu emociono o seu povo. Gol da Portuguesa. 3-2. É o gol que deixa a Portuguesa. A Portuguesa fica na segunda divisão. 3-2, Alexandre. Alex Alves predestinado. Foi pedido para que estivesse marcar o gol que mantém a Portuguesa. Alex Alves, iluminado, vira, luta!